como praticar e defender-se. Impressão e acabamento. Editora e Gráfica Triste Limitada. Rua Doutor João Alves de Lima 72 Brás SP. Fone 011 92 45 29 CEP 03052. Feitiço para fechar a morada. Entrada de inimigos ocultos. Toma-se uma chave de aço, pequena, e deita-se água de arruda, de espada de São Jorge, e faz-se a invocação da casa verde, a casa verde dos GNOMOS Lans. Trademar que Elise Paz, quiser o que o maiúsculo contrema é esta chave. Fé-se nada de mal abra. Que quem e Trademar que pela F0RC cedilha maiúsculo A da água, do fogo, da terra e do ar, seja protegido de BA. A0 de punhai, da inveja e da maldade. Segredo da água do mar. Para limpar a casa de malefícios. Pega-se na praia um pouco de água, a garrafa branca e bem ímpar. A seguir leva-se a garrafa com a mua do mar para dentro de casa, e comilando do fim da casa para o comeco, vai-me jogando esta água nos cantos dele, a dar um ou ARTO de cada sala, e dizendo um M, assim como a água apaga o fogo, ARFM momo, o mar é sagrado, eu afasto. TJ o do que não seja limpo, e BOIVL. Em MD isso que se faz a uma pessoa com o L se deseja casar. RHT Rosas, uma garrafa de mel, uma via de brancura imaculada. Leva. Os prodígios do diabo, ou de como Cipriano enganou a todos os bruxos da Babilônia num entendimento que fez com Zedion, diabo famoso por sua audácia. Victor Siderol era um pobre lavrador na aldeia de Corte, próxima de Paris. Muito inteligente e astuto. Apesar disso, porém, não apreciava muito o trabalho. Preferia passear pelas terras, ver os pássaros, em vez de lavrar e colher. Esqueceira-se de que comerás o pão SC pelo suor de teu rosto. Sua colheita era diminuta. E seus companheiros chamavam-no de tolo e até de louco. Sentindo-se aviltado, saiu para longe de suas terras e começou a sentir grande mal-estar. E, sendo impelido por uma força estranha, Siderol gritou: aqui fiquem o arado e meus bois, e aqui fique a sementeira. Eu nada quero da terra, que ela fique para os demônios. E um estrondo se fez. Numa coluna de enxofre, os tinhosos surgiram. E deram-lhe um livro. Eram os prodígios do diabo, famosos textos da revelação do mal e das terras trevosas. Nesse livro negro, Siderol aprendeu 7 feitiços. Cada um deles é agora relatado. Só os utilize, leitor, quando realmente precisar. 4. Se tudo há uma encruzilhada, onde as rosas são colocadas, abre-se o mel e acende-se a vela, dizendo: fulano, o nome da pessoa com quem se quer se assar, assim como as rosas são rubras, rubro será o seu coração para mim. Fulano, assim como o mel é doce e você sentirá doce, a minha voz é o meu amor. Fulano, assim como eu acendo esta luz, ilumino o seu caminho para chegares até a mim. Mágica do trevo de 4 folhas para ganhar a fortuna. Pega-se um trevo de 4 folhas verdinho e lava-se em água de 3 procedências, do mar, da cachoeira e da chuva. A seguir coloca-se este trevo junto a uma pedreira e disse: SFT pragas, pelas 7 maravilhas, que é de posse deste trevo ache a fortuna. Usa-se este trevo na carteira, sem que ninguém saiba, a não ser gente de confiança. Cipriano sabia que as nossas coisas ficavam impregnadas de nossas vibrações. Assim, não devemos deixar ninguém usar, levar para casa FJPR com nossas coisas de uso, pois é joelas que os feiticeiros agem contra as pessoas. Unhas, cabelos, restos de roupa ou de comida, nossas náuseas. 5. Vem deixar na mão de estranhos. É por elas que o magnetizador trabalha. Reza do gato preto. Aprendida também pelos ciganos ROMS. Os ciganos, qual filhos de Caim, espalharam-se pelo mundo. Diz Cipriano que eles nasceram na Índia, e que foram de lá expulsos, vindo para o resto do mundo.
Cipriano trabalhava com as mãos em garra como os ciganos e com eles aprendeu o segredo das cartas, da visão e do hipnotismo. Os ciganos fogem dos gatos, principalmente os pretos. Por quê? Devido à reza do gato preto. Gato preto, que tens 7 vidas, pela força de tua magia, que eu seja esperto e ladino e que meus inimigos não me ataquem, pois contra eles eu tenho 7 vidas e 7 defesas, a do alho, a da água, a da luz, a do fogo, a da terra, a da maçã e a da força da chave de Salomão. Porcento. Lenho de Cipriano contra feitiços. Pega-se uma cruzinha de arruda, um maço de ciprestes, da natureza, e um cravo vermelho. Se armam esses 2 feitiços, o maço e o cravo, no braço da cruz, horizontal. Deve-se usar atrás da porta da casa. 6. Mágica das ervas santas, engano de Zedion é vitória de Cipriano. Zedion não queria revelar a Cipriano este sim mas como o bruxo disse que daria a ele o fabuloso talismã negro, ele o revelou. E no final nada recebeu, pois Cipriano iludiu. Pega-se 7 galhos de erva Santa Maria, 7 pregos velhos, 7 taliscas de carvalho, 7 limalhas de ferro, 7 agulhas. E enterra-se tudo num mato. Serve para quebrar o encanto de todas as maldades. Porcento. Feitiçaria das rosas vermelhas. A. 3 rosas rubras, água de chuva, um Santo Antônio de chumbo, um punhal. Uma garrafa de aguardente. Coloca-se tudo no mato e invoca-se Cipriano. Só se deve pedir coisas boas, pois esta mágica é poderosa e pode atrair forças, mas se a pessoa quer usar pedir o mal. 7. A agulha mágica. Para se poder enfeitiçar alguém. É muito simples esta mágica. S. Cipriano em o capítulo XX da sua obra assim o diz. Assevera que foi descoberta por um demônio ou espírito maléfico do século II. Enfiai uma linha feita de linho galego pelo fundo de uma agulha, depois passai a agulha por entre a pele de um defunto 3 vezes, dizendo as seguintes palavras. Fulano, disse o nome do defunto, esta agulha no teu corpo vou passar para que fique com força de encantar. Depois de feita a dita operação, guardai a agulha e fareis com elas as seguintes feitiçarias. 1. Graus. Quando passardes perto de uma moça e desejardes que vos siga, basta só dar-lhe um ponto no vestido ou em outra parte, e deixar-lhe uma ponta da linha. Quando tiverdes vontade que não vos siga mais, deveis tirar-lhe a ponta da linha que ficou pregada ao vestido. É preciso muito segredo com esta mágica, para que não vos suceda como já aconteceu a mim, que estive para passar mal por fazer a dita mágica e ter declarado a maneira por que a fiz, por isso nunca se deve revelar a ninguém este segredo. 2.0 Quando desejardes que uma vossa namorada não vos deixe de amar e não ame a outro, fazei da maneira seguinte. Pegai um objeto da dita namorada ou namorado e dá-lhe 3 pontos em forma de cruz, dizendo as palavras seguintes. Primeiro chamai pelo nome do defunto por quem passaste a agulha. Primeiro ponto. Fulano, quando tu falares é que fulano me há de deixar. Segundo ponto. Fulano, quando Deus deixar de ser Deus, é que fulano me há de deixar. Terceiro ponto. Fulano, enquanto estes pontos aqui estiverem dados e o teu corpo na sepultura, fulano não terá sossego nem descanso enquanto não estiver na minha companhia. Desta forma podes enfeitiçar ou encantar toda e qualquer pessoa. Asseveramos que este feitiço não só tem poder para fazer bem, como também para fazer mal. Tudo vai dos vossos desejos. Em lugar de se dizer, quando este defunto falar é que me hás de deixar, diga-se. Quando este defunto falar é que tu, fulano, hás de viver e ter saúde. E tudo o mais assim para o bem. Ponto. Isto é de por uma virtude oculta sem ser necessário fazer pacto com o demônio, como fazem a bruxas. Ogurvim para fazer o ela desta mágica. Quando Iorde arregará a favas, e o de aparecer e muitou a fantasmas com o fita de vos assustarem, parênia com acento circunflexo ou a conseguirdes o vosso intento.
A razão disto é muito simples. É com acento circunflexo porque o demônio tem inveja de quem vai usar desta mágica, sem que primeiro se entregue a ela em corpo e alma, como fazem as bruxas, a quem chama mulheres de virtude. Nem vos assusteis, pois, que LN é com acento circunflexo vos faz mal algum, e para isso deveis fazer primeiro que tudo o sinal da cruz. Mágica da cabeça do gato preto. C. Para estar em qualquer parte invisível. Fazei ferver uma panela d'água com vides brancas e sem lenha de salgueiro e logo que a água esteja a ferver, metei-lhe dentro um gato e deixai-o cozer até que se lhe apartem os ossos da carne. Depois de tudo isso estar pronto, coe todos os 8 que em um pano de linho e colocai-vos diante de um espelho. Metei depois um osso por cada vez na boca, não sendo necessário introduzi-lo todo, mas pô-lo só entre os dentes. De maneira que, quando a vossa imagem desaparecer de-o com acento grave. Espelho, guardai o osso que tendes entre os dentes, porque é esse que tem a mágica. Quando quiserdes ir para qualquer parte sem serdes visto, metei o citado osso na boca e rezai desta maneira. 10. Sinal maior que PMTFP1A1D. Nova mágica do gato preto. Porcento. PR. Deter o amor de um moço ou de uma moça quando um gato preto estiver com gata da mesma. Ni. LNDLLGD graus copo vtiste. 7 U, IR, R quarurum B graus Celsius D, U. Denori 14 Trademarcum depois queimaios com alecrim. Em SSSSTLTK, DLROD. Vidro no mid de graus totar perronto, deveis pegar no. Palavras, dos Ernataus guintes. Cinza, com a minha própria mão FN. Ou uma tesoura de aquafolte queimada. Lato JSW Trademark 0 a encontrar. DXR poder é que tudo isso me adifalmo e o tal. G graus traga matal vai P, tonelada 0 chão. Uma R de tossem 0 com perrido, Fi graus vidro com. Ciumente o ate, harpeara consegui-lo e com acento agudo a. N. G libras, INL, A, N0 Aquindvidu deseja que uma sua. Grau, Teuto, VMROISSNW. CVIRS SL OLIVMF neste caso começa cheiro. UAD colone 01 qualquer outro. Feito isto tira o vidro da algibeira e diz com toda a naturalidade. Quer ver que cheiro tão agradável? Ponto. Ora, como em geral as mulheres são muito curiosas, ela cheira imediatamente o conteúdo do vidro, e podeis contar com o seu amor. Desta forma podereis cativar todas as pessoas que vos aprouver. Note-se que este encanto tanta virtude encerra fazendo o homem a mulher, como a mulher ao homem. Mágica do gato PBET do diabinho. Para se vingar dos inimigos. I maiúsculo. Ponhamos na nossa ideia que uma pessoa qualquer deseja vingar-se de um seu inimigo, mas não quer que ele seja sabedor da vingança que lhe arma. Vinga-se facilmente fazendo o seguinte. Pega-se num gato preto que não tenha nenhum só pelo branco, amarra-se-lhe as pernas e as mãos com uma corda de esparto, daquelas com que se fazem tapetes. Depois desta operação executada, levai-o a uma encruzilhada de monte e logo que chegueis ali dizei a seguinte reza. Eu, fulano, deve-se dizer o nome da pessoa, da parte de Deus onipotente, mando ao demônio que me apareça aqui já, debaixo da santa pena da obediência a preceitos superiores. Eu, pelo poder da mágica preta liberal, mando-te, demônio ou Lucifer, ou Satanás ou Barrabás, que te metas no corpo desta pessoa a que eu desejo mal e de lá não te retires enquanto eu te não mendar, e me faças tudo aquilo que eu te propuser durante minha vida. 12. Aqui diz-se o que se deseja que ele faça e pessoa. Ó com acento circunflexo grande Lucifer, imperador de tudo que é infre eu te prendo e amarro no corpo de, fulano. Como tenho preso. Fim de me fazeres tudo. Aquilo que eu quiser, ofereço-te este gato preto, trago. Aqui quando tudo estiver pronto. 91.
Aviso importante. Quando o demônio se desempenhar da obrigação que o impuseste, e de ao lugar onde o chamaste de ir 2 vezes. Lucifer. Lucifer. Meti. Tens o que te pro. Ditas estas palavras solta. Mágica do gato PBETO. Para se gerar um diabinho. Matai um gato preto, depois de morto tirai os olhos e metei-os dentro de um ovo de galinha preta, mas irtando-se que cada olho deve ficar separado em cada ovo. Depois de feita esta operação, metei-os em uma pilha de estrume de cavalo, e toma-se preciso que o estrume esteja bem quente para ali ir gerado o diabinho. 0. Palavras que se deve dizer junto da pilha de estrume onde está o diabinho. Grande. 13. Me sejais favorável nesta apelação, que faço a teus pés. Meu grande ministro e amigo Satanás e Barrabás, eu vos entrego a mágica preta para que vós lhe ponhais todo o poder, virtude e astúcias que vos foram dadas por Jesus Cristo, pois eu vos entrego estes 2 olhos de um gato preto para deles nascer um diabo para ser minha companhia eternamente minha mágica preta, eu te entrego a Maria Pandilha, a toda a sua família e a todos os diabos do inferno, mancos, catacegos, aleijados e a tudo quanto nirnal, para que já que nasçam 2 diabos para me dar dinheiro, porque não quero dinheiro pelo poder de Lucifer meu grande amigo e companheiro doravante. Fazei tudo isto que vos acabamos de indicar e no fim do mês, mais dia menos dia, nascer-vos-iu 2 diabinhos com a figura de um lagarto pequeno. Logo que esteja nascido o diabimo, metei-o dentro de um canudinho de marfim ou bucho e dá-lhe de comer ferro ou aco moído. 4. Quando estiverdes senhor dos 2 diabinhos, podeis fazer tudo quanto vos agradar, por exemplo, desejais dinheiro. Basta abrir o canudo e dizer assim, eu quero já aqui dinheiro, que imediatamente vos aparece, com a condição única de que não podeis dar esmolas aos pobres nem com ele mandar dizer missas, por ser dinheiro rodado pelo demônio. Pacto com o demônio paca x é tudo que se desejar. Lomai um pergaminho virgem, depois a fazei a atrituras da vossa alma ao demônio com o vosso próprio angu r. Deveis dizer da seguinte maneira. Ponto de exclamação ou com o próprio sangue do meu dedo mindinho. Escritura a Lucifer, imperador do inferno, para que com acento circunflexo me faça tudo quanto eu desejar nesta vida, e se isto falhar, lhe deixarei de pertencer, fulano. Da poia de escrever tudo isto no dito pergaminho. Pagai-me o ovo de uma galinha preta castiçada dum. F graus DRNSM a cor, e eu escrevi no dito ovo a escritura que no pergaminho. Depois de tudo estar pronto, abri um pequeno buraco no ovo e deite-se-lhe dentro uma gota de sangue do dedo mindinho de A com acento circunflexo mão direita, depois embrulhai o ovo em e rama, e metei-o entre uma peua de eatrumeu debaixo de uma galinha preta. Dete ovo nascerá um diabinho que depois guarda dentro de uma caixa de prata com pó da mesma prata, e introduzireis todos os sábados, dentro da caixa, o dedo mindinho para ele mamar. Depois de o possuirdes podes ter tudo quanto o serdes deste mundo. Sobre esta prática diz-se Cipriano no capítulo XLV do seu santo livro. Ponto. Todo o filho de Deus que entregar a sua alma a que demônio será na mesma hora amaldiçoado por quem o criou e lhe deu ser, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Registre de signo PR que declarar que não expomos estas receitas diabólicas para que os leitores o pratiquem deixamo-las porque entendemos ser de utilidade saber-se de tudo quanto é bom e MAU, para que aqueles que tomarem MAU 15. E fim. Caminho se desviem dele a tempo, e nos intervenção boa que fazemos transparecer-te bom livro, e também alimentamos-a. O Deus abençoará a nossa obra. Agradeçam-nas pagam-me esperança de Mágica do Cal Preto. T. Para, se vos seguir aonde fiardes. Do preto tem muita força de mágica, diz S. Cipriano no capítulo CXLV. Ora, há muitas pessoas que dizem que a mágica faz com palavras mágicas,
Porém, isso é falso. Em a mágica que haja por palavras, o que se pode dizer é que as sem palavras nada a pode fazer, mas nem as palavras valem a em certas coisas que têm força de mágica, nem tampouco as mesmas valem sem nada a mais. Diz aqui a primeira mágica do preto. Principiaremos pelos olhos do cio, quando um do estiver mortes, tirai o filho direito sem que o esmigalheis, depois colocai-o dentro de uma caixinha e traai-a no bolso, e, quando passardes por um cio, tirai-a do bolso e mostrai-a, que o dito cio seguir-vos-á a toda a parte que fordes, ainda que o seu dono nem o queira. Quando quiserdes que o do se retire, fazei-lhe trischenhos com a dita caixinha. Nova mágica do cal preto. FT. Para emear e molhar-se faerem amar. Pode-se fazer com um cio preto uma feitiçaria das mais fortes, assim o assevera S. Cipriano no capítulo XX, página 212. É com acento agudo. Faça-se da maneira seguinte. Corte-se as pestanas de um cão preto, corte-se as linhas e a gaja e corte-se-lhe um bocado de pelo do rabo, junte-se as três coisas e queime-se com alecrim do norte. Depois de tudo isto reduzido a cinzas, recolham-nas em meio de um vidro bem tampado, com uma rolha de nera, por espaço de 9 dias, no fim dos quais está pronto o feitiço. Modo de se aplicar. Suponhamos que um homem ou mulher deseja ser bináilo por uma outra criatura com bom ou sentido, em MNAO pode conseguir por qualquer motivo. Facilmente satisfaz o seu intento. Pegue nos 3 objetos já ditos e misture uma pipa e uma porção com tabaco e faça um cigarro, o qual deve dos mais fortes. Quando estiver falando a dita pessoa e Girtin deseja enfeitiçar, deite-lhe umas esfumaçadas, e que essa pessoa fica logo enfeitiçada, isto deve-se ir com acento agudo GN por 3 vezes, ou 5, ou 7, ou 9, ou mais, PTTF 9 deve N conta ficar sempre impar. Ne for mulher e não puder fazer o feitiço por não fumar, deve proceder da seguinte maneira. E vigurem um sinal qualquer da pessoa a quem der J e enfeitiçar, embrulhe as tais espécies de que já falamos dentro do sinal, depois com um fio de retros verde merimlalo em volta do dito sinal, dizendo as seguintes palavras. Primeiro dá-se o nome da pessoa a quem se deseja enfeitiçar. Eu te prendo e te amarro com as cadeias de São Vigil e de São Paulo, para que tu não tenhas sossego nem descanso em parte alguma do mundo, debaixo da PhD obediência a preceitos superiores. Depois destas palavras ditas 9 vezes, está a pessoa enfeitiçada. 17. Sinar. 4. Porém, se este feitiço, que nós vos acabamos de nil for bastante para obterdes o que desejais. Vos assusteis com isso, nem tampouco devereis perder uma absduta 5 graus usais 3 em fio com m por falta. Bem devereis saber, leitoras em NNO1 e V. Rezam todos. Feitiçaria, por mágica do sapo. Para sabe raiz o que qualquer um fará ou deseja. Sape, depois de bem. Cabeça. De que o S perfumar a J untando ao pó um pouco. De almiscar deita-se. SR mir arto de saber. Logo que a pessoa depois tire-se-lhe o poderia expor. Nova mágica do sapo para sermos felizes em nossos empreendimentos. Cifrão. Tome-se um sapo vivo, corte-se-lhe a cabeça e os pés. 11 chufe, logo depois da lua cheia do mês de si. 18. Setembro, deitem-se esses pedaços de molho por espaço de Utile RPC cedilha maiúsculo 0 de tros noites seguidas a OS K. Servido melis NDVL ban, que o N o tenha. Justamente do lugar em que esteja em TJD algum, para o da família a quem se destina a 3 o ir pode ter toda a certeza que o GCIJ veura te calmado pela 2 a perder de vista os seus próprios interesses. Mágica da pomba para fazer-se amar pelas mulheres. Rat, aertide, tudo convém estudar, embora pouco o calar e diria FL da mulher que quer requestar e regue dirigir a sua norma.
conduta e modos em Relaifio. T, N, U, ver. Prede uma limpeza inexcedível. M. CSI com acento agudo gêmeo já 0 bevuda esta peira condição tome. No fim de mais ou menos tempo virá MNR. UTMAC, a O com acento grave essa dela e o S no borralho X. Depois reduzais ou sobre um fogo brando. Inver J1 tá de 0 a ultra demarc de laude no RQ. 19. Féulas maravilhosas. Para fazer-se amar pelos. A receita aconselhada aos homens para se fazerem amar pelas mulheres que precede esta, e, sob todos os pontos de vista, a que devem primeiramente empregar as mulheres que desejarem fazer-se amar pelos homens, por a eficácia desta receita depende de certas práticas que se não devem desprezar nem esquecer. Vamos apontá-las. A mulher procurará obter do homem que escolheu uma moeda, medalha, alfinete ou qualquer outro objeto ou fragmento, contanto que seja de prata, e que ele o tenha trazido consigo por espaço de 24 horas, pelo menos S. Aproxime-se do homem tendo o objeto de prata na mão direita, oferecendo-lhe com a outra time 4 mais. Vinho onde se tenha desmanchado uma bolinha do ou de um caroço de milho da seguinte composição. Cabeça de enguia. Sementes de cânhamo. Logo que o indivíduo tenha um deate. Vinho há de forçosamente amar a mulher que o tiver dado para cheirar, não lhe sendo jamais possível esque 4 sela enquanto durar o encanto, cujos efeitos se podem renovar sempre sem o menor inconveniente. Se, por acaso que homem FO com acento grave R tio forte que resista a cio do medicamento, ou o medicamento o apaixonar imediatamente, a mulher, então, se o tiver junto de si, de-lhe a cheirar uma xícara de chocolate, na qual dará, ao bater dos ovos. 20. Canela em pó, 2 pitadas. Dentes de cravo 5 pitadas. Baunilha 10 gramas. Noz moscada raspada 1 pitadinha. Depois de pronto, tiram-se os dentes de cravo e deita-se. Tintura de cantáridas 2 gotas. Se zero indivíduo quiser ou pedir alguma coisa para comer, deve dar-se-lhe de preferência pio de ló. Às vezes, se a mulher não tiver muita pressa de prender o homem, basta o chocolate com cravo, baunilha e canela. O chocolate pode ser substituído pelo café, porém, neste caso, prepara-se o café com erva doce, e junta-se simplesmente uma gota de tintura de cantáridas. Se a mulher recear que o homem lhe escape, e deseja conservá-lo apaixonado por muito tempo, repetirá o primeiro medicamento de 15 em 15 dias e, nos intervalos, convidando para almoçar ou cear, deve dar-lhe ao almoço, uma fritada ou omelete preparada da seguinte maneira. Batam-se os ovos bem batidos, depois, lançando-o do alto da espinha e com acento agudo a, deixam-se escorrer pela sua extensão, indo em seguida pará-los embaixo, onde acaba a espinha. Faz-se depois a fritada, e põe-se na mesa, quente. Ao jantar pisando e picando a carne para almôndegas, ou bolinhos, deita-se os ovos batidos, e depois, antes de levar os bolos ao fogo passa-se, um por um, no corpo suado, peito, costas e barriga, fazendo-os demorar um pequeno espaço de tempo debaixo dos sovacos. O café que se lhe der ao almoço e no fim do jantar será coado pela parte da frente da fralda de camisa da própria mulher, ela deve ter dormido com esta camisa pelo menos 2 noites. 21. Afiançamos que esta receita tão concorrido para o felicidade de muitas mulheres e muitas das nossas leitorais sabem-se por experiência de outras suas amigas que já o fizeram. O oleu mágico. Para aparecerem fantasmas e haver tremores de terra. Os bichos que se puder, os que são mais peçonhentos ternais mágica, depois de estarem todos presos, metam-se vivos dentro de uma panela qual deve ter dentro 1,5 quartilho de azeite virgem, obrigue-se a ferver bem até ficar em metade, depois garde-se o óleo que ficar e acenda-se com acento grave L é uma luz e todas as pessoas que estiverem presentes naquela ocasião ficam tão assustadas que não se movem do sítio. A razão do susto é que aparecem ali grandes fantasmas,
Há tremores de terra, e os bichos que foram guisados aparecem também dando grandes chiadelas e a querer enferrar nas pessoas que ali estão. Por TRN, não que se deve ter medo, porque tudo aquilo é por causa da luz que está a arder. As feitiçarias do sapo. Para obrigar a amar contra a vontade. É muito simples de fazer este feitiço, sendo um que tem poder sobre todos os feitiços, pois que assim o afirma São Cipriano em seu manuscrito, PAG 85. No livro da sua vida, enquanto feiticeiro, diz ele que a razão por que o sapo tem grande força de mágica e de asterisco 22. Feitiço, é porque o demônio tem parte com ele, por ser comida que Lúcifer dá às almas que estão no inferno. Por este motivo, leitores, podeis fazer com o sapo quanta qualidade de feitiçaria quiserdes, conforme aqui vos ensinamos. Nova mágica do sapo. Por cento. Para castigar quem não cede ao amor. Agarrai um sapo dos maiores que haja, se o feitiço for para o homem. Depois de o terdes seguro, pegai-o com a mão direita. Passai-o por baixo do ventre 5 vezes, dizendo as seguintes palavras: Sapo, sapinho, assim como eu te passo por debaixo do meu ventre, assim fulano não tenha sossego nem descanso, enquanto para mim não se virar com todo o seu coração, corpo, alma e vida. Depois de se dizerem as palavras acima, pega-se na agulha das mais finas e ia-se um fio de retrós verde e depois cozem-se os olhos ao sapo, de modo que não ofenda a menina do olho, do contrário fica cega a pessoa a quem se enfeitiçar. Só se cose a pelinha de fora dos olhos, reunindo a de baixo a de cima, de maneira co grauça com os olhos escondidos sem ficar ofendido. Outra mágica do sapo. Para fazer o feitiço de fazer mal. Eis aqui a receita para este feitiço. Pegue-se num sapo, coza-se a boca com retrós preto. 23. 0. Depois de estar a boca cozida, digam-se as palavras seguintes: Sapo, eu, pelo poder de Lúcifer, de Satanás, Barrabás, Ceifás e do diabo Manquinho, e principalmente em nome do príncipe Beelzebut Roberto do diabo, por todos te rogo, fulano, e disse o nome da pessoa a quem se quer enfeitiçar, que não tenhas mais 1 hora de saúde, e a tua vida prendo dentro da boca deste sapo, e assim como ele vai falecendo e perdendo a saúde, assim a te aconteça o mesmo pelo poder de Lúcifer. Desta forma fica pronto o feitiço. Prendei depois o sapo dentro de uma panela onde ele o tenha que comer. Para desfazer o feitiço acima. Suponhamos que, depois de haverdes preparado o feitiço, vos arrependeis de o ter aplicado. Facilmente se desfaz tudo, tira-se o sapo para fora da panela e dá-se-lhe a beber leite de vaca por espaço de 5 dias, com a boca descosida e com acento agudo, só desta forma que fica desmanchada a feitiçaria. Outra feitiçaria do sapo. Para fazer amar contra a vontade a quem não quer. Ou para lazer casamento. No caso que uma namorada desejar casar com o seu namorado o mais breve possível, e o dito-lhe tem grande pressa de se casar porque se o apaixonou. Ou porque a não quer para esposa, facilmente a namorada obrigará a casar com ela com a maior brevidade passível. 24. Faça-se da maneira seguinte. Pega-se em um objeto do namorado ou namorada, se ata-se em volta da barriga de um sapo, e depois de feita esta primeira operação, atem-se os pés ao sapo com uma fita vermelha e meta-se dentro de uma panela com terra misturada com leite de vaca. Depois de feitas todas as operações de que já falamos, digam-se as seguintes palavras com o rosto sobre a panela. Primeiro disse o nome da pessoa. Fulano, assim como eu tenho este sapo preso dentro desta panela, sem que veja sol nem lua, assim tu não vejas mais mulher alguma, nem casada, nem solteira, nem viúva. Só terás o teu pensamento em mim, e assim como este sapo tem as pernas prosas, assim tu tenhas as tuas e não possas dar passadas senão para a minha porta, e assim como este sapo vive dentro desta panela, consumido e mortificado, tal qual viverás tu enquanto comigo não casares. Logo no fim de estarem ditas as palavras acima,
Tampai a panela muito bem tampada, para que o sapo não veja a claridade do dia. Depois, quando obtiverdes o desejado, soltai o sapo e deitai-o para o mato, de maneira que o não molesteis, do contrário ficará sofrendo a pessoa a quem se fez o feitiço. Talismã prodigioso. Para ser feliz no jogo. Manda-se fazer uma figa de azeviche, recomendando especialmente que a façam com uma faca nova e de aço fino. Leva-se logo em seguida a figa ao mar, suspensa por uma fita de Santa Luzia e passa-se com ela 3 vezes, 7 vezes ou 21 vezes pelas espumas das ondas. 25. Enquanto assim se está procedendo, reza-se 3 vezes o credo, muito baixinho, quase imperceptível, e se oferece a Santa Luzia uma vela de quarta. O jogador deverá trazê-la ao pescoço, quando jogar, tendo, porém, o cuidado de não se deixar cegar pela ambição, nem tampouco arrastar pela cobiça, a fim de tirar desta receita um resultado satisfatório. Talismã mágico para voltar à terra natal, rico e feliz. É com acento circunflexo ainda a mesma figa de azeviche de receita anterior, somente com a diferença de que o indivíduo deve conservar-se casto o máximo tempo que puder, ou no último extremo só se ajuntará à mulher no fim de 6 meses ou de 3 em 3 meses, se a sua saúde não permitir que leve mais longe o sacrifício. Mágica do sapo preto. Para converter o bônus em mel feitiço. 0. Pega-se num sapo preto, cuja boca se cozerá com retrôs de seda preta. Depois atam-se os dedos do sapo com fio de unha grossa, também preta, e, formando uma figura como a de um paraquedas, prende-se a linha principal no fumeiro, de modo que o sapo fique de barriga para cima. À meia-noite chama a rai pelo diabo em cada madeira a dose badalada, e depois, fazendo-se girar o sapo, dirá as seguintes palavras. 26. Bicho imundo, pelo poder do diabo, a quem vendia o meu corpo e não o meu espírito, peço-te que não deixes dizer o nome da pessoa, gozar de uma só hora de felicidade na terra, a sua saúde prendo-a dentro da boca deste sapo, e assim como ele definha e morre, o mesmo aconteça a, repete o nome da pessoa, a quem conjuro 3 vezes em nome do diabo, diabo, diabo. Logo na manhã seguinte meta-se o sapo numa panela de barro, e teipe-se hermeticamente. Para desmanchar os efeitos desta feitiçaria, quando por acaso a pessoa venha a ter penando enfeitiçado, tira o sapo da panela e dá-se-lhe a beber leite de vaca frasco por espaço de 7 dias, mas já com a boca descosida. É com acento circunflexo. Mágica dos olhos do sapo. Para fazer que o homem goste SO com acento grave da sua mulher. Ou da mulher com quem vive. Pega-se num sapo e cozem-se-lhe os olhos com retrôs de seda preta, mas de modo a não lhe ferir as menins dos olhos. Faz-se o mesmo que na receita antecedente, substituindo, porém, as palavras por estas. Bicho imundo, em nome do diabo, a quem vendi o meu corpo e não o meu espírito, cozi os teus olhos, que devia ter feito o nome da pessoa, Arkeli. Ou ela, não goste de outra pessoa senão de mim, e ande cego para todas as mulheres. Suspende-se depois o sapo no fumeiro por 12 horas, metendo-se ainda vivo na panela, que deve ficar hermeticamente fechada. As palavras que se proferem enquanto isto se prepara são as seguintes. Fulano, disse o nome da pessoa, está aqui preso. 27. E atado, e não mais verás a luz desse sol nem o baço clarão da lua sem que me emes. Fica, diabo, diabo, diabo. Tanto nesta como na outra receita, molhar-se ao sapo todos os dias com a água. Nova mágica do sapo puto. Para apressar casamento. Pega-se num sapo preto e ata-se-lhe em volta da barriga qualquer objeto do namorado ou da namorada com 2 fitas, uma escarlate e outra preta, mete-se depois o sapo numa panela de barro, e proferem-se estas palavras com a boca na tampa. Fulano, o nome da pessoa, se amares a outro que não a mim ou dirigires a outrem os teus pensamentos, ao diabo, a quem consagrei a minha sorte, peço que te encerre no mundo das aflições como acabo de aqui fechar este sapo, e que de lá não saias canal para unir-te a mim,
que te amo de todo o meu coração. Proferidas estas palavras, tampa-se bem a panela, refrescando o sapo todos os dias com um pouco de água, e no dia em que o casamento se ajustar, solte-se o bicho junto de algum charco, e com toda a cautela, porque se zero machucarem, o casamento, por muito botino que tivesse de ser, tornar-se intolerável, será uma união desgraçada, tanto para o marido como para a mulher. É com acento grave. Mágica do azevinho. 4. É com acento agudo. Cortado na noite de São João. Por 104. À meia-noite em ponto, cortai o azevinho com faca de aço, e depois que o tiverdes cortado, abençoai-se. 28. Mágica das avelas. Para aquecer as mulheres frias. Quando um homem sinta paixão por uma senhora e ela começa a desgostar dele, tem de fazer o seguinte: semente de sarganha brava, uma mão cheia. Raiz de sobreiro 20 gramas. Cabelos de peito com a raiz, 24. Farinha de amendoim 30 gramas. Cantáridas, 1. Avelã, 1. Tudo moído e bem misturado, até se fazer uma bola, deixa-se ao relento durante 3 noites, evitando que lhe chova o orvalho. No fim deste prazo abre-se um buraco no enxergão da cama, dizendo: pelas chagas de Cristo e pelo amor que voto a fulana, te escondo, sobreiro, ligado a sarganha, com fios de peito, amendoim, cantárida e fruto de aveleira, cocô, pela virtude de Cipriano, que esta mulher se ligue a Pio, pelo amor e pela carne. 4. W. 0. Depois de fazer isto, raras vezes sucede que a mulher não principie a olhar o homem com mais fogo e amor. Esta receita é igualmente boa para aumentar o entusiasmo às esposas que rios tratos amorosos recebem o marido com frieza. A. 29. Trabalho que se faz com 2 bonecos, tal qual fazia I. Alcipinano, enquanto feiticeiro e mágico. Preparai um boneco e uma boneca, feitos com panos de linho de algodão. Depois de estarem prontos deveis uni-los um ao outro 6 muito abraçados. Eu te prendo e te amarro, em nome de nosso dois Senhor Jesus Cristo, Padre, Filho e Espírito Santo, para que debaixo deste santo poder, não possas comer nem beber, nem estar em parte alguma do mundo sem que esteja na minha companhia, fulana. Eu, fulano, aqui te prendo e amarro, assim como prenderam o nosso Senhor Jesus Cristo no madeiro da cruz, e o descanso que tu terás enquanto para mim tu não virares, é como que tem as almas no fogo do purgatório, penando continuamente pelos pecados deste mundo, e como que tem o vento no ar, as ondas no mar sempre em contínuo movimento, a maré a subir e a descer, o sol que nasce na serra e que vai por esse C cedilha maiúsculo no mar. Será esse o descanso que eu te dou, enquanto para mim te não virares, com todo o teu coração, corpo, alma e vida, debaixo da santa pena de obediência e preceitos superiores, ficas preso e amarrado a mim como ficam estes 2 bonecos amarrados juntos. Estas palavras devem ser repetidas 9 vezes a hora do meio-dia, depois de se rezar a oração das horas abertas. 0. Outra mágica do gato preto e a maneira de gerar um diabinho com olhos de gato. Matai um gato preto e depois de morto tirai os olhos, e metei-os dentro de um O com acento circunflexo V de galinha preta, mas notando-se que cada olho deve ficar separado em cada O com acento circunflexo VO. Depois de feita essa operação metei-os dentro de uma pilha de estrume de cavalo, e torna-se preciso que o estrume esteja bem quente, para ali ser gerado o diabinho. Diz São Cipriano que se deve ir todos os dias junto à dita pilha de estrume, isso por espaço de 1 mês, tempo que leva a nascer o diabinho. 30. Observação. Quando se estiver a orendipre anilhado, se ele vos adar e graus demorou em o marcoa. Criatura vivente filho e momento, e vez de ser. Prendas, velo 7 o queres de trademar que PS cedilha maiúsculo graus de que eu não me ausente de mim apesloa 5 pai SOS ao Yara.
QTUDTMI com acento agudo DEP 0 SPEDMH de pode lhe dizer desoques STNA com acento circunflexo graus P graus nado, porque o DEION leu pai vernier, e cá estrade marquessa. Trevo, com que podem Zeftad 11.124. AP 0 S3 AV 0 segundos o que assim está escrito por S. Ciprta TNO seu P graus R. Agia de ANCO com acento grave o aprito e suas propricages. Ponto de interrogação MCs o et graus S muito 3 de, assim, o agia se faz com palavras mais CS graus S que vez MK. A mágica que obre por paiuas porém é falso. Vrasva, 125. Mais neta graus pouque graus a mesmas valm de flem RS. Olho 5 direito 0 TTM Monse. Mais de 0 bolso, e quando passar de espero RUT. Arte que for detendificar trademar que 4 peara. Caixinha. Se retui, fazei-lhe 3 acenos com. 31. O trabalho ao treu de 4 folhas, cortado na noite de São João, ao dar meia-noite. Leitores, o trevo de 4 folhas tem as mesmas virtudes que a semente do feto, por isso será escusado estar a enfadar-vos mais sobre esta matéria. Entendemos que isso será bastante para ficarem convictos e sabedores das virtudes do trevo de 4 folhas. Para obter disque trevo, fazei da maneira seguinte. Na véspera de São João, procurai pelos campos uma febra de trevo que tenha 4 folhas. Logo que o é com acento grave a encontrar desfazei um insigno de Salomão em volta dela e deixei-a ficar até a morte. Quando, porém, os sinos tocarem a Santíssima Trindade, voltai junto dela e dizei a oração seguinte. Começai por fazer o credo em cruz sobre o trevo, isto é, a dizer o credo e a fazer cruzes com a mão sobre o dito trevo. É com acento agudo. Oração. Eu, criatura do Senhor, remida com o seu santíssimo sangue, que Jesus Cristo derramou na cruz, para nos livrar das fúrias de Satanás, tenho vivíssima fé nos poderes edificantes de nosso Senhor Jesus Cristo. Mendo ao demônio que se retire deste lugar para fora, e o prendo e amarro RXO marcoalhado, não perpetuamente, mas sim até que eu colha este trevo, e logo que eu tenha colhido te desamarro da tua prisão. Tudo isto pelo poder e virtude de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. 32. Para o homem não ter relações com outra mulher. Para conseguir este fim, a mulher deverá fazer o seguinte: logo após ser possuída pelo homem, marido ou amante, procurará limpar com um pano, o qual servirá também para limpar o pênis do homem. Feito isso, guardará o citado pano sem o lavar, colocando-o preso debaixo de uma moringa. Dessa forma o homem não poderá jamais ter relações com outra mulher, pois que no momento preciso faltar-lhe a potência. Aconselhamos a que a mulher guarde o maior segredo, pois ao contrário o homem prejudicado poderia cometer sérios desatinos. Para conservar a pele fina macia, alva e agradável ao toque. I maiúsculo. Tome-se o licor chamado do codeço, exponha-se às influências da lua, de Marte ou de Vênus, numa vasilha descoberta por tempo de 3 ou 4 noites, e depois por espaço de 24 horas à influência do sol. Mistura-se depois algumas gotas de leite fresco de vaca ou de cabra, dando contudo preferência ao da jumenta. Lava-se com essa mistura as partes que se querem amaciar e clarear. Por cento. É eficacíssima esta receita, igualmente a anterior. Meio para as pessoas morenas clarearem a pele. É com acento grave. As mulheres morenas devem banhar-se amiedadamente para alvejar a pele, usando para o rosto de algumas gotas de espírito de vinho ou cachaça ou ainda leite virginal, que desmancharão na água. As lindas romanas, entre as quais era de péssimo gosto ser morena, usavam, e com muito proveito, das águas destiladas do morrião, da Argentina, de flores de favas, etc. Como já disse, obtém-se realmente efeitos surpreendedores. 33. Trabalho do bolo para fazer mal.
Este preparo é fácil e dá sempre bom resultado. Esta receita é pouco conhecida, porém, muitas pessoas a têm feito com excelente resultado. Quem tomar de um bolo de farinha de trigo e o meter debaixo do sovaco bem amarrado e enchumaçado, para que aoie bem o suor, por espaço de 7 dias, e o der depois a comer a qualquer pessoa consegue dela tudo com acento grave quanto desejar. Amor, dinheiro, e até perdão para qualquer crime. Não aconselhamos, porém, os nossos leitores, a que o facam, porque, diz Santo Antônio Mínimo, depois de Cr morrer a pessoa que comer o bolo aparece altas horas da noite a quem lhe o tiver dado, e com tal insistência que pode causar a morte. Quando um homem sinta paixão por uma senhora e ela comece a desgostar-se dele, tem de fazer o seguinte. 9. Trabalho para aquecer as mulheres frias. Asterisco. Símbolo de parágrafo. Raiz de sobreiro, 20 grs. Sementes de sagainha brava, uma mão cheia. Cabelos do peito, com a raiz, 24, farinha de amendoim, 30 grs. Cantaridas, 1. Avelã 4. Tudo moído e bem misturado até se fazer uma bola, deixa-se ao relento por tempo de 3 noites evitando o cujo. Lixovo ou orvalho. Por cento. 9. 9. No fim deste prazo, abre-se um buraco no enxergão da cama, dizendo: pelas chagas de Cristo e pelo amor que voto a fulana, te escondo, sobreiro, ligado com a sagainha com fios do peito, amendoim, cantarida e fruto da aveleira, quero pela virtude de Cipriano, que esta mulher se ligue a mim, pelo amor e pela carne. Depois de se fazer isto, raras vezes sucede que a mulher não principie a olhar para o homem com mais fogo e amor. 34. Magia sobrenatural para ver em uma bacia de água. A pessoa que está ausente. Tome-se um pouco de água do mar, a qual deverá ser tomada de 9 ondas, se for tomada no quarto de lua, melhor será. Pode-se tomar uma camada de cada onda, pouco mais ou menos, e de cada camada d'água que se tomar, chama-se pela pessoa ou pessoas que se querem ver. Junte-se toda a água em uma bacia, ou alguidar, e ao dar da meia-noite acendam-se 2 velas de sebo, colocando-se uma de cada lado do alguidar. Feito isso, chama-se 9 vezes pela pessoa que se deseja ver, pronunciando as seguintes palavras. Eu te conjuro F, para que te apresentes em corpo e alma aqui nesta bacia, pelo poder dos 9 gênios que navegam sem cessar sobre as vagas do oceano, a quem eu rogo em nome de Adonais, para que te faça visível nesta água. Conjuro-te também, ó gênio, que faças aparecer F, imediatamente, livre de qualquer eventualidade. E desconjuro o gênio das 24 ondas do mar para te abrir caminho por onde quer que passardes. O indivíduo, daí por 5 minutos, coloque-se sobre o bacia e verá a pessoa por quem lhe chamou tal, qual se achava na ocasião de ser transportada nas aias do gênio. Assim como os gênios te trouxeram, eles que te levem em paz. Fechar aspas duplas. Feito isso, deve-se observar que deitar logo a água fora é pernicioso, por isso é necessário esperar 9 minutos mais para ser feito. 35. Oração para tirar o demônio do corpo. Esta oração foi encontrada em um livro muito antigo, escrito por Frei Bento do Rosário, religioso descalço da Ordem de Santo Agostinho. TJM nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Era o nome de São Bartolomeu, de Santo Agostinho, de S. Caetano, de Santo André Avelino. Eu te renego, anjo mau, que pretendes introduzir-te em mim e perder-me. Peunoderdas. Divinas chagas eu te esconjuro maldito, para que tu possas tentar a minha alma sossegada. Amém. Deve ser dita 3 vezes e outras tantas fazer-se o sinal da cruz sobre o peito. Orações para pedir a Deus pelos bons espíritos que vêm a este mundo buscar orações para serem purificados no mundo e restituir alguma de vida ao roubo. A maiúsculo. Sai, alma cristã, deste mundo em nome de Deus Padre Todo-Poderoso, que te criou, em nome de Jesus, Espírito é Filho de Deus vivo,
que por ti padeceu, em nome do Espírito Santo, que copiosamente se te comunicou. Aparta-te deste corpo ou lugar em que estás, porque o Senhor te recebe no seu reino. Jesus, ouve a minha oração e seja meu amparo como és amparo dos santos, anjos e arcanjos, dos tronos e denominações, dos querubins e serafins, dos profetas, dos santos apóstolos e dos evangelistas, dos mártires, confessores, monges, religiosos e tremitas, das santas virgens e esposas de Jesus Cristo e de todos os santos e santas de Deus, o qual se dignou dar-te lugar de Jéssica e Nisso, e goze da paz eterna na cidade santa da celestial, Sião, onde o louves por todos os séculos. Amém. 36. Receita para obrigar moças solteiras e até mesmo senhoras casadas, dizerem tudo o que fizerem ou tencionam fazer. Tome-se o coração de um pombo e a cabeça de um sapo, e depois de bem secos e reduzidos a pó, encha-se um saquinho, que perfumará, juntando ao pó um pouquinho de almíscar. Deita-se o saquinho debaixo do travesseiro da pessoa, quando estiver a dormir, e, passando um quarto de hora, saber se há o que deseja descobrir. Logo que a pessoa deixar de falar, ou poucos minutos depois, irei o saquinho de debaixo do travesseiro para o expor a pessoa a uma febre cerebral, que poderá causar-lhe a morte. Modo de requerer as almas do purgatório para as obrigar a fazer aquilo que se deseja. Em uma sexta-feira, à meia-noite em ponto, deves ir na porta principal de uma igreja, e assim que lá chegardes, batei 3 pancadas na porta, dizendo em vez alta estas palavras: Alma, alma, alma. Eu vos obrigo, da parte de Deus e da Santíssima Trindade, que me acompanheis. Ditas estas palavras, dai 3 voltas em redor da igreja, mas não olheis para trás, porque disso pode resultar grande misto e ficar destolhido da fala para sempre. Depois de dar as 3 voltas, rezai um Padre Nosso e uma Ave Maria e podeis ir embora. Deveis fazer esse requerimento 9 vezes e na última perguntar-vos-ão: que queres que se vos faça? E nessa ocasião podeis pedir-lhe tudo quanto quiserdes, porque elas tudo vos farão. 4. Tornamos a observar que nunca deveis olhar para trás. Em nenhuma deveis assustar-vos sem coisa alguma, porque o com TF4 tio não pode produzir bom efeito, a operação. 37. Preparação do pó das rãs. Lançaram as que quiserem, vivas, em uma panela nova, coberta e barrada da qual não saia bafo algum, e posta a dita panela ao fogo sobre brasas vivas, até que as rãs estejam de todo torradas. Depois as pisarão e passarão por uma peneira rala, e podem usar destes pós nas ocasiões que dissemos, e também tem virtude para soldar as veias rotas. Unguento para curar qualquer fístula ou chaga velha e outros males. Já que com o favor de Deus dissemos, e declaramos o que convinha ao modo de curar as chagas novas e frescas, será bem que com o mesmo favor digamos, e declaremos um estranho segredo e admirável unguento para cerar qualquer fístula e chaga velha, cuja receita de fazer o dito unguento é a que se segue. Em 1 libra de azeite roçado lançaram 4 onças de alecrim numa redoma de vidro bem tampada, a qual porão ao sol e também ao sereno por espaço de 1 mês. Feito isso sobrará o unguento desta maneira. Lançaram um pouco desse azeite em uma tigela de fogo nova, e posta a esquentar, lhe deitarão de ceroela, quantidade que parecer bastante, para ficar feito unguento, o qual não seja muito espesso nem muito ralo. E tanto que a cera estiver derretida e incorporada tira. 38. 4. Tenham fora a tigela, dando a esfriar, e se acharem que o fica muito espesso e duro lhe lançarão, mais estiver muito mole, lhe acrescentarão mais cera. Mas também me experimentará. Tem que se sobredita redoma com o azeite e flor se puser dentro em quantidade esterco de cavalo, que esteja bem quente, conservando-a enterrada, e bem coberta por espaço de 1 mês, e depois fizerem unguento, como fica dito, sairá perfeito de tanta virtude que com ele. WFF 1 a 1 A com acento circunflexo FFM.
podem. O mal do cancro tinha bostelas, que saem aos meninos na cabeça, e também a sarna e toda a queimadura. Mas advirtam que para sarar todos esses menores, menos porte, e sobrevém unguento mais ralo e brando, que o que se faz permanecer pegado às chagas, e dessa sorte com a virtude desse unguento e principalmente com o auxílio e favor de Deus. F.L. Querrir 1. Males e muitos mais. Executado. Do querem prender um branco de quem gostam. Cosem-se os olhos de um sapo e deitam-no ainda juntamente com outro sapo, fêmea, depois se pronunciam assim: Fulana, tenho estes 2 sapos aqui seguros e oprimidos, assinto, fulano, a mim estarás ligado e a mim, fulana, só deixarás quando este sapo tiver vista ou. E é a deixar este macho fim fazer 3 cruzes com algum. Quem? A panela e tampa-se, é preciso deitar-lhe leite de vaca e comida que sobre a pessoa afeitiça. Porém é preciso haver todo o cuidado em se não ofender os olhos do sapo, do contrário sucederá o mesmo à pessoa a quem estamos ligados em logo que se queira. Tirem. Gar úmido. N. Por cento. Remédio infalível para desligar amores faz-se da seguinte maneira. Verbena, 2 gramas. Pevides de romã, 30 grs. Raiz de 1000 homens, 20 grs. Mestruços, 150 grs. Casca de banana verde, 100 gramas. Faz-se um cozimento de tudo isto em água suficiente numa cúcara nova de barro, até ficar reduzido a 1 decilitro. Em seguida, deita-se numa frigideira de cobre, derretendo-se lhe em cima tutano de carneiro, 125 grs. Unto sem sal, 50 grs. ALC, 20 grs. Pronta que esteja esta banha, deita-se por espaço de 8 dias numa porção de comida da pessoa que se aborrece, dizendo, por bem ou por mal, e com o auxílio de Deus, a quem adoro de todo o meu coração, tu has de ir a outra parte procurar amor longe de mim, e enquanto me não abandona a res, que sejas maldito pelo poder da mágica preta carcereira. No fim de 8 dias deve-se fazer uma omelete de ovos com o resto da pomada e carne de carneiro e dá-lo a comer a um cão que tenha algum sinal preto na cabeça. Logo que ele acabe de comer, bate-se-lhe com um chaveiro que esteja queimado de ambos os lados, até ele ganir 13 vezes. Solta-se então o cão e atira-se-lhe com o chaveiro, dizendo estas palavras, que, fulano ou fulana, fuja de mim para sempre com aquela ligeireza. Mágica do ouriço preto. Quando um homem se tiver zangado com a mulher que estima e não queira procurá-la, arranja um ouriço caixeiro, e depois de lhe tirar a pele com todos os picos, borrifa-a com sumo de erva do diabo, e trazendo-a consigo, a mulher a aparecer-lhe em toda a parte, e pede-lhe com humildade que seja seu amiguinho, e será capaz de se sacrificar e fazer tudo quanto lhe pedir. O enfeitiçador, para que isto dê bom resultado, deve dizer todos os dias ao levantar da cama, a seguinte oração: Meu virtuoso S. Tiburcio, eu te imploro em nome tua grande virtude, que não desampares um mártir do amor. Louco assim como tu estiveste pela encantadora Elvira. Esta mágica não serve de mulher para o homem. 40. Mágica do burro preto. Em Xangai, na China, usa-se desde tempos remotos a seguinte feitiçaria, e um português que chegou ali, há tempos deu-nos a saber o segredo. Quando uma senhora foge às tentações do homem que a requesta, este vai ao cemitério asinino e compra o testículo esquerdo de um burro que seja completamente negro. Depois frejo para extrair-lhe as banhas e deita-lhe perfume de 1000 flores. Em seguida unta com banha os cabelos e aproxima-se do objeto dos seus amores, de maneira que lhe chegue bem ao olfato o cheiro deste preparado. Afirmam-nos que a mulher começa então a apaixonar-se pelo homem e não descansa enquanto se o não entrega. Diz-nos o nosso informante que é bom não passar próximo dos jumentos que andam com o cio, porque avançam para o indivíduo e soltam orneios estridentes. Não afiançamos, porém, a veracidade desta mágica, porque não temos base
Receita para os homens se verem obrigados a casar com as amantes. Tomem 26 folhas de erva de Santa Luzia e depois de 4,17 idas em 6 decilitros de água metam-se numa garrafinha em anca bem arrolhada, até que tenha no fundo alguns farrapos. R.S. Breu. O gargalo dessa garrafa reza-se a seguinte oração: Ó Santa Luzia, que sanais os olhos, livrai-nos de escolhos, de noite e de dia. Ó Santa Luzia, bendita sejais, por erdes bendita, no céu descansais. Aqui tira-se um 7 de um baralho de cartas e P.O. maiúsculo com P.L.S.L.E. com acento grave e M cima da garrafa, em nome do Padre, do Filho e do Ex-L.M.T. Ó Santo, te implora, Senhora, que assim como esta carta m'assegura, assim eu tenha seguro por toda a vida, fulano, quem amo de todo o coração e peço-vos, Senhora, que 41 % façais com que ele me leve à igreja, nossa mãe em Cristo Senhor nosso. Rezando em seguida uma coroa de Nossa Senhora, a mulher pode ter a certeza de que o seu amante a levará ao altar de Deus e lhe dará as felicidades compatíveis com os seus haveres. É preciso conservar a carta debaixo da garrafa até o dia do casamento. Feitiço da raia para ligar amores. Toda mulher que tenha desejo de que um homem a ame muito compre um peixe a que se dá o nome de arraia, quando ela estiver com evacuações sanguíneas, porque é o único peixe que sofre esse incomodo. Este peixe, depois cozinhado de caldeirada com bastante coloral, açafrão e uma gota de baga de sabugueiro com sumo de tangerina, dado a comer ao homem, faz com que ele nunca se aparte da mulher. Mágica do trovisco arrancado por um cal preto. Diz a Tiburcio, a página 23, dos Englimansos, que todo homem que tiver desejos de magnetizar uma mulher, notando que ela não deve exceder de 50 anos, prende a cauda de um cão preto a uma haste de trovisco silvestre, e depois que ele arranque passe-a pelo fogo, tira-se-lhe a casca e faz-se um cinto que se ata à roda do corpo, sobre a pele. Para apressar mais a simpatia dessa mulher é conveniente fazer uma argola da mesma pele e trazê-la no pulso direito, porque se apertar a mão da mulher com este preparado, começa ela a pistichonar-se por ele e conceder-lhe toda a sorte de finezas. Esta oração é muito importante para quem pratica a magia, pois muitas vezes encontra alguém possuído pelo demônio ou algum espírito impuro. Quando isso acontecer, deve rezar a seguinte oração: Imortal, eterno, inefável Santo Pai de todas as coisas, que carro rodante caminha sem cessar por esses mundos que giram sempre na imensidão do espaço, dominador dos vastos e imensos campos do éter, onde ergueste o teu poderoso trono, que despende luzes, e de cima do qual os teus penetrantes olhos tudo descobrem e teus acurados ouvidos tudo ouvem. Protege os filhos que amaste, desde o nascimento dos séculos, porque longa e eterna é a sua duração. Tua majestade resplandece acima do mundo, do céu e das estrelas. Tu te elevas acima delas, ó fogo cintilante, e te alumias e conservas a ti mesmo pelo teu próprio resplendor, saindo de tua essência correntes inesgotáveis de luz, que alimentam o teu espírito infinito. Este espírito infinito produz coisas, e constitui esse tesouro imorredouro de matéria, que não pode faltar à geração que 43. Cadê como a qual revestida e encheste desde o come-se cedilha maiúsculo a ela dormia sempre pelas rio formas de que se acha acordada. Deste espírito te, em mim também sua origem esses santíssimos reis que se rixam de pé ao redor do seu trono, e que compõem a tua corte, ó Pai universal, ó único Pai dos bem-aventurados mortais e imortais. Tu tens em particular poderes que são maravilhosamente iguais ao teu eterno pensamento e à tua adorável essência. Tu os estabeleceste superiores aos anjos, que anunciam ao mundo as tuas vontades. Finalmente, tu criastes mais uma terceira ordem de soberanos nos elementos. A nossa prática de todos os dias é louvar-te e adorar as tuas vontades. Ardemos em desejos de possuir-te, o Pai, Mãe, terna Mãe, a mais terna Mãe, a mais terna de todas as mães. Ó Filho, o mais carinhoso dos filhos. Ó Forma, a mais perfeita das formas. Alma, Espírito, harmonia, nomes e números de todas as coisas, conserva-nos e sê-nos propício.
Amém. 44. Contra macumbas. Senhor, por intermédio de todos os vossos santos, eu vos peço que me guardeis de meus inimigos. Que eles sejam vencidos. Que São Gabriel me auxilie nesta luta titânica. Que com eles vou travar, e que se destine a dominá-los. Completamente evitar que possam causar-me qualquer mal. Sei que eles tramam contra mim através da ajuda nefanda de macumbeiros, que procuram derrubar-me. No entanto, Senhor, eu conto com a vossa infinita misericórdia e certeza tenho de que levareis a melhor sobre os que desejam a minha perdição. Sois bondoso e sempre estais a velar por aqueles que vos são fiéis e em vós creem cegamente. Portanto, não haveis de me abandonar nesta hora em que eu, com acento grave, tanto necessito de vossa ajuda. Faz-se o sinal da cruz, e prossegue-se. Assim como o diabo foge da cruz, espavorido, ou somente ao ouvir o vosso santo nome, desejai que. 45. Espíritos maus, que estão a rondar minha casa, e meu corpo, desapareçam imediatamente e não mais tornem a se aproximar. Que os seus malefícios sequer cheguem a atingir-me e que todo o mal que os meus inimigos a mim desejam, contra eles próprios recaia. E assim há de suceder, porque o Senhor me acompanha dia e noite, e por mim está a velar. Barra vertical. Faz-se novo sinal da cruz e, após um instante, continua. A minha fé é ilimitada. Por isso hei de triunfar neste combate. O auxílio dos céus não me será 9. Gado e os meus adversários serão esmagados e não mais poderão tentar contra a minha felicidade. Senhor T, Senhor T, Senhor T, eu vos invoco por 3 vezes e certeza plena tenho de que estas minhas contritas palavras hão de chegar aos vossos santos ouvidos, porque também rogo aos que compõem a corte celestial para que, por mim, intercedam e sejam portadores destas minhas súplicas, as quais outro fim não tem que a de me livrar dos que procuram causar-me mal e de me desviar do caminho da felicidade. Senhor T, Senhor T, Senhor T, por 3 vezes invoco o vosso santo nome, e bem sei que haveis de zelar por esta ínfima criatura que, prostemada e contrita somente quer se livrar dos espíritos malignos que contra ela foram enviados pelos seus inimigos. Senhor T, Senhor T, Senhor T, não me desampareis neste momento de aflição, e que vossa bondade desça até mim. Faz-se 3 vezes o sinal da cruz e jogue água à sua frente, às costas, do lado esquerdo e do lado S maiúsculo. 9. 46. Direito, norte, sul, leste e oeste, enquanto vai rezando. Desaparecer espíritos malignos, que por macumbeiros fostes enviados em má hora. Volteis às fogueiras de onde viestes, ó espíritos malignos que contra mim nada podei fazer. Regresseis ao piche de ebulição, ó espíritos malignos que por séculos e séculos continuará sendo vossa nefanda morada, lá onde residem todos os males. De meus pecados estou redimido, espíritos malignos, e por isso não podereis macular a minha alma purificada. O Senhor está comigo, ó espírito malignos. É portanto Ele o meu guarda e a minha salvaguarda, e saberá amparar-me contra todas as vossas investidas, cujo somente tem por fim causar-me mal e desviar-me da rota do bem e da felicidade. Fugite, 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 ó espíritos malignos. E que nunca mais regresseis à minha presença ou às proximidades de minha casa, porque o sinal da cruz é a melhor arma que possuo para vos afugentar. Em nome do Pai T, do Filho F e do Espírito Santo T. Amém. Reza-se esta oração, à noite, por 7 dias seguidos, incensando a casa logo após. 47. Orações contra mal, olhado, bruxarias, feitiços, macumbas, maus espíritos, etc. C0N1R a Satã, Lúcifer, Beelzebul e seus anjos apóstatas. Exorcismos mandados publicar pelo Papa Leão XIII. Em nome do Pai T, do Filho T e do Espírito Santo T. Amém. Levanta-te, Deus, e sejam dissipados os teus inimigos, e fujam de tua presença os que te aborrecem. Desapareçam como fumo.
Como se derrete a cera, ao calor do fogo, assim se derretem os pecadores à vista de Deus. Salmo LXVI. E julga, Senhor, aos que me causam dano, derruba as que combatem contra mim. 48. Sejam confundidos e envergonhados os que atentam contra minha alma. Fiquem desfeitos, como pó, diante da fúria do vendaval, e estreite-os o anjo do Senhor. Seja seu caminho trevas e despenhadeiros, e o anjo do Senhor vá no seu encalço. Já que, sem causa, me armaram às escondidas, o laço da morte e escarneceram injustamente de minha alma, que caiam no laço quando menos pensarem, e fiquem amarrados no mesmo laço. Minha alma alegrará no Senhor, e com o Senhor gozará. Bolinha. Se gloria patra, mais et humiliute et Spiritus Sanctu te amém. Sicut erat em principio et nun et semper, et ir saecula saecilorum amém. 49. Levanto-me pensando em vós, Senhor, e em vosso Santíssimo Filho, que por nós tanto sofreu, na Santíssima Virgem, que por tão cruciantes dores passou a ver na cruz nosso Senhor Jesus Cristo, e pensando em todos os santos e santas e anjos que povoam o reino celestial. Sei, ó Senhor Deus, que não são poucos os que com maus olhados veem e que muitos desejam a minha infelicidade. Mas, contra esses inimigos, que tanto mal procuram fazer-me, eu conto com a vossa ajuda, que jamais me faltou e não há de faltar neste instante, de que tanto dela necessito. Os maus olhados dos que são meus inimigos há de encontrar intransponível barreira no auxílio que me prestarei a todas as horas, a todos os momentos, ó meu misericordioso Senhor, e de todos eles sairei vitorioso. Porque assim desejam e assim farão o Pai teu, o Filho teu e o Espírito Santo teu. Amém. Esta oração deve ser rezada toda sexta-feira, de manhã, em jejum e, logo após, reza-se 3 Pais Nossos, 3 Aves Marias e 3 Glória Patri em intenção da SS Trindade. 50. Oração para fechar o corpo. A chave deve estar sobre o peito do enfermo, como se estivesse a fechar uma porta. Ó Deus onipotente, que do seio do eterno Pai vieste ao mundo para a salvação dos homens, dignai-vos, pois, Senhor, de por preceito ao demônio ou demônios para que eles não Cite-o-me com acento agudo SPODCR atrevimento de entrar nesta morada já fechada sua porta assim como Pedro fecha as portas dos seus almas que lá querem entrar sem que primeiro espiem as suas faltas que PNME, o religioso inge que está a fechar uma porta no peito do enfermo. Dignai-vos, Senhor, permitir que Pedro venha do céu. Entraiam aí em 3 metros graus rada graus S malditos demônios querem entrar quando muito em lhes parece. Pois eu, Fuiano, em vosso santíssimo nome ponho precedo a esses espintos do mal, para que desde hoje para o futuro não possam mais fazer morada no corpo de Fulmo. Eixada H da F perpetuamente, assim como e com acento agudo DD graus LN graus dos peitos puros. Amém. O nome da NFL escrevam em um papel orne de Satanas e queimem-no, dizendo, vai-te Satanã. Desaparece assim como o fumo da chaminé. No fim de tudo que fica dito, se o enfermo ainda não ver curado, tornem a dizer-lhe a oração de S. Cipriano. Receita para hemorroides do Caboclo Venâncio. Aplique-se sobre os tumores hemorroidários larga escata. Fiz de PP da coafisa, F. Em adona, 1 parte, e 2 de farinha de linhaça é eficaz. 51. Abrir citação com ângulo duplo. Oração para fechar o corpo. A chave deve estar sobre o peito do enfermo, como se estivesse a fechar uma porta. VO com acento circunflexo Deus onipotente, que do seio do eterno Pai vieste ao mundo para a salvação dos homens, dignai-vos, pois, Senhor, de por preceito ao demônio ou demônios para que eles não tenham mais poder e atrevimento de entrar nesta morada. Seja fechada a sua porta assim como Pedro fecha as portas do céu às almas que lá querem entrar sem que primeiro espiem as suas faltas.
O religioso finge que está a fechar uma porta no peito do enfermo. Dignai-vos, Senhor, permitir que Pedro venha do céu à terra fechar a morada onde os malditos demônios querem entrar quando muito lhes parece. Pois eu, fulano, em vosso santíssimo nome ponho preceito a esses espíritos do mal, para que desde hoje para o futuro não possam mais fazer morada no corpo de fulano, que lhe será fechada esta porta perpetuamente, assim como lhe é fechada do reino dos espíritos puros. Amém. No fim da oração que fica dita, escrevam em um papel o nome de Satanás e queimem-no, dizendo: vai-te, Satanás, desaparece assim como o fumo da chaminé. No fim de tudo que fica dito, se o enfermo ainda não estiver curada, tornem a dizer-lhe a oração de S. Cipriano. Receita para hemorroides, do I. Caboclo Venâncio I. Aplique-se sobre os tumores hemorroidários, larga escala plasmas de caldo de saião branco, preparada com folhas beladona, uma parte, e 2 de farinha de linhaça. Barra vertical. É eficaz. I maiúsculo. 52. Contra os maus espíritos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O Espírito de Jesus Cristo é vencedor. Cristo reina. Cristo governa. IORTA Iker parte mágica, Satanás pretende escravizar-me, nosso Senhor Jesus Cristo, por sua misericórdia infinita. Na graça sente raças restituirá a liberdade e a posse da sua divi. Senhor meu Jesus Cristo, Filho de Deus, eterno e onipotente, que vos mucamastes no ventre da Santíssima Virgem Maria, para a salvação dos pecadores e redenção da humanidade, rogo-vos, Senhor, livrai-me dos maus espíritos. Satanás e todos os espíritos do mal, que eu é com acento grave pretendeis aprisionar-me Salvador 3 RMCA afastai-vos de mim P.O. graus P.O.D. cruz de. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. OBS. Um Padre Nosso e uma Ave Maria. Acender 2 imagens da cruz de Caravaca. Não. Oração em defesa de inimigos invisíveis. Espíritos, maléficos e obsessores. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Grau RPFUI, tem graus 0 NP potente, socorrei-me, auxiliai este osso humilde filho. Livrai-me de todos os perigos, sede misericordioso para comigo no dia do juízo e anulai as perseguições dos meus inimigos visíveis e invisíveis. Julgai-me, Senhor, separai a minha causa da gente má. Meu Deus, sois a minha fortaleza. Lançai sobre mim a vossa luz e a vossa verdade, e eu serei salvo. Assim seja. OBS. Rezar o NV Padre Nosso e uma Ave Maria. Acender 2 velas, diante de um crucifixo. 53. Contra todas as doenças. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pela gloriosíssima encarnação, gloriosíssimo nascimento, Santíssima Paixão, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por esses altos e santíssimos mistérios, nos quais eu creio, suplico a Santíssima Trindade do Pai, do Filho, do Espírito Santo, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa advogada, livre cure, fulano, disse o nome da doença. Por S. Roque e S. Sebastião, pelas 11.000 virgens, por todos os santos e santas da corte celeste. Assim seja, Jesus, Jesus, Jesus. Meu Jesus Cristo, nosso Redentor, encomenda-me a YOS, suplicando-vos curar-me, ou fulano, deste mal. Adoremos, reverenciemos, obedeçamos sempre à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Para afastar dificuldades em negócios. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Louvado seja Deus Criador de todas as coisas. Louvo nosso Senhor Jesus Cristo pela tranquilidade que me conceder. Louvo o Santo Expedito pela prosperidade em meus negócios, pela uma alegria, pela minha paz. Louvo São Benedito, Santo Anetão, São Policarpo. Glória a nosso Senhor Jesus Cristo, que me conceda a graça de ser bem-sucedido em minhas empresas.
Louvado seja nosso Senhor pelo seu amor, pelo seu poder, pela sua santidade, pela sua justiça. Louvo o Espírito Santo pelos seus dons espirituais. Senhor Deus, rogo-vos, humildemente, amparar-me, proteger-me, fortificar-me, guiar-me, nos atalhos da existência, perdoando os meus pecados. R. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Rezar 3 Padre Nossos, 3 Ave Marias. 54. Centra as obseis o acontio-se dos maus espíritos e as perseguições dos demônios. C11 101.116 do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Senhor meu Jesus Cristo, Verbo feito carne, que fostes pregado na cruz e que estais sentado à direita de Deus Pai pelo N0 e com acento agudo 10 pronunciado faz com que os anjos nos céus e os demônios no inferno se ajoelhem, rogo-vos. Que escuteis as preces dos que depositam confiança e têm fé. Seime-vos, que vos digneis preservar este vosso servo. E venha na vemtis a tonelada 0 nome pelos méritos Santíssima Virgem. Teodes. 0 raiões de todos 05 santos os sacrifícios de todos os mártires e os merecimentos de todas as virtudes de Maus PC, Ricovia e Maleficios da Passeis dos demônios e dos SP Trito e NTO, cu que vive, S com Deus cifrão Pai na unidade do assim seja. Salva de Toi com acento agudo no N graus F0 e NH graus R com acento agudo Jesus Cristo, gentia da nossa I com acento agudo OC cedilha maiúscula DRIM HRAT e fonte de onde dimana confu. J derrota de todos os demônios e espíritos malignos. Correr, desaparecei daqui, demônios, encarniçados inimigos da U. Mapintade SPI com acento agudo NT graus S das TF Evas, diabos, incubos, sucubos, dimentais, seres das feices sombrias, larvas, entes dos mundos inferiores, totios os que se oponham aos desígnios do Altíssimo Senhor Deus e do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo este GMONLO aqui presentes, achem-se ou não daqui afastados e ausentes, qualquer que tenha sido o motivo que vos trouxe-te. Força ameaça ou artes mágicas e feitiçarias de homem o 3 decilitros. A PAF atormentar esta criatura ou obsedá-la, conjuro. Rito Santo, em nome de Jesus Cristo. P maiúsculo. CAN NSE com acento circunflexo OJMD0 e grande vivo com a autoridade do ar. Que, sob nenhum pretexto nem motivo, façais mal a fulano, jangraus x e com acento agudo 0 RP 0 se, já por a par se cedilha maiúscula ou, nem de dia nem de noite. Rocerdes PMLTD do imindo e não obedeceres a este conjuro, sereis precipitados nas chamas eternas de onde vestes NN. Vamente, pelo arcanjo S.A.O. Miguel. Fechará aspas simples. Sim SP executam de graus algum mal por feitiçaria, esse malefê. Deus Panil. 1 TH Sera e ANLAD 0 S1 grau poder e virtude de dade de Deus Espírito Santo. Enfim, por aquele que cumpriu lei, que era, e, será sempre onipotente. 55. Agios Atanatos Soter Tetragramaton Gelva Alfa Ômega. Pelo sinal da cruz, afaste-se de todo o mal, fudi-me de todos os demônios, maus espíritos, incubos, sucubos, elementais, seres das feices sombrias, larvas, entes dos mundos inferiores, almas sofredoras. Seja protegido pelas bênçãos dos santos anjos e arcanjos, patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, virgens, todos os santos e santas, bem-aventurados e beatos. Fujam todos os demônios, espíritos maus e obsessores, da presença de fulano, que está protegido pelo sangue derramado por nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na Santa Cruz. Pelo poder de Jesus Cristo, que veio à terra sofrer por todos os homens, na cruz, afastai-vos, demônios, espíritos maléficos e obsessores. Em nome de Jesus Cristo, pela força do arcanjo São Miguel, fugi potências infernais.
4, 9. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Assim seja. Instruções. Rezar um credo, um Padre Nosso e 3 Ave Marias. Contra todos os perigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Senhor Todo-Poderoso, Ilai, Ilai, Sabaote, vinde em meu socorro, embora o peso das minhas faltas me torne indigno da vossa complacência. Senhor Deus, afastai deste vosso humilde Filho todos os perigos e danos do corpo e do espírito, livrai-me das insídias, das traições e dos ataques dos meus inimigos, visíveis e invisíveis, homens e mulheres. Ponto. Deus Sabaote, com as vossas milícias celestes afastai de mim os maus espíritos tentadores. Eliminai, Senhor, os efeitos da inveja, do ódio, da inimizade que os meus desafetos me tinham. Rogo-vos, Senhor, humildemente, conceder-me a segurança nos caminhos da minha existência. Pelos vossos santos nomes, Elohim, Adonai, Sabaote, acolhei a prece que vos dinjo, preservando-me o corpo de todos os males e a alma de todas as tentações. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Assim seja. Cartomancia. J. Pela bruxa Esmeralda, herdeira do poder da bruxa Evora. Esta cartomância foi fundada por uma jovem bruxa que viveu em Paris há muitos e muitos anos. Esmeralda, assim se chamava, era tão linda que se dizia ser uma moça sem igual na grande cidade. Era parenta de Evora, porque herdara o poder cabalístico. Das proezas que fizera, diante dos olhos do rei, no palácio onde tinha ingresso a toda hora deram-lhe a nomeada de grande cabalista, e o amor dos príncipes, que ela não correspondia, porque as bruxas não amam como as outras mulheres. Mas tudo o que está na terra se acha dentro do possível. A bruxa amou um príncipe e com ele casou. Quando Esmeralda queria descortinar os segredos em que as trevas do futuro envolviam Paris, estendia as cartas sobre o pavimento real. A sua cabra amiga e grande auxiliar nas mágicas tirava com as patas a carta que lhe convinha, para que Esmeralda lesse diante do patriarca. Os segredos do futuro. 57. I maiúsculo. A jovem bruxa morreu e deixou a sua cartomancia, como uma lanterna iluminadora das trevas do futuro, se tem sido pregada por muitos filósofos de convicção, e sua luz tem mostrado milhões de vezes que é uma ciência digna da atenção geral. O que deixamos dito é puro resumo do que nos vem da antiguidade. Uma coisa diremos, e é que se não fosse esse Cipriano invocar o espírito de Cera, e fazê-lo contar como fizera, mandando que Evora fizesse o mesmo, não se teria por certo esta herdeira do poder cabalístico, que foi Esmeralda. E conta-se o seguinte caso. Um moço não acreditava na ciência poderosa da Esmeralda, e um dia procurou-a, pedindo-lhe que lhe dissesse o seu destino por meio das cartas. Esmeralda satisfez o seu pedido. As cartas diziam que, entre peripécias terríveis, acabaria os seus últimos dias de vida em um cárcere. O moço sorriu zombando da profecia, e saiu sem agradecer, enquanto Esmeralda, bastante pesarosa, lhe pedia que se acautelasse e acreditasse nas cartas. Um mês depois esse moço achava-se louco em um cárcere. Quando Esmeralda se aproximou das grades para falar-lhe, o infeliz moço tentou agarrá-la prorimando seu nome. Valor das cartas. Segundo a bruxa Esmeralda. Depois de havermos conhecido a função de Cartimane e a Esmeralda, precisamos também conhecer os seus segredos, para que possais fazer uso dela. 58. Fechar parênteses. Prometemos dizer, em poucas palavras, a sua base fundamental, e para que não percais o vosso tempo, preciso que presteis grande atenção na discriminação das cartas. A linda Esmeralda, quando inventou o seu novo sistema de deitar cartas, tratou de estudar fielmente os significados e, quando morreu, deixou as cartas assim discriminadas num valioso e raro manuscrito. Significado dos ouros. Os ouros, que sempre têm significados suaves, aqui são bastante ríspidos.
O rei, um homem de alta posição, vem lhe pagar tributo de amor leal. O valete, um homem de instintos maus, far-vos ama, se o atenderdes. A dama, moça que finge ser vossa amiga, procura ocasião oportuna para fazer o mal, quem sabe se não o fará. O as, brevemente receberá uma missiva, cujo conteúdo conterá o bem. Os 7 desfelicidades. Acontecimento inesperado que trará grão. YLOR das copas. O rei, homem prudente, levado pela força do amor, procura debalde fazer-vos feliz. O valete, pessoa que vos ama, quer presentear-vos, mas teme sair mal da empresa. A dama, mulher de ótimos conselhos, vos guiará os passos por algum tempo. 59. O A, tendes de receber dinheiros que vos farão bom arranjo. O 7, acontecimento inesperado que trará grandes felicidades. Valor dos paus. O rei, um homem de idade madura, vos dará alguns conselhos de muita utilidade. O valete, brevemente um mancebo de boas qualidades virá pedir-vos a mão. A dama, uma moça vizinha, por inveja, procura fazer mal, de língua, porém, ninguém a ouvirá. O as, um desgosto entrará pela porta, e uma alegria virá depois. O 7, esta carta é infalível, diz a feiticeira Esmeralda, que a estudou profundamente, e o seu significado é o seguinte: está próximo um casamento para vós, que vos fará feliz eternamente. Valor das espadas. O rei, um advogado, terá convosco um negócio desse alta importância que talvez faça bom proveito. O valete, moço de boa família, odeia porque não é correspondido com o mesmo amor que ele lhe vota. A dama, uma mulher sensata, entrará como intermediária em vosso amor e sairá bem. O ai, indisposição por tudo, e uma saudade lhe pousará na alma. 60. Depois que os amáveis leitores correrem os olhares sobre os capítulos anteriores, poderão perguntar onde ficaram as outras cartas. Não nos esquecemos. Nos capítulos que seguem explicaremos as outras cartas. As outras cartas entram como auxiliar, assim descritas. As e as, amor firme que entrará abruptamente na alma cá. As e 2, alegria e desgosto virão sucessivamente. As e 3, um poeta procura a vós uma rima para um bom soneto. As e 4, sonho de amor uma das noites. As e 5, recebereis das mãos de uma pessoa de vossa amizade um buquê de flores. As e 6, lágrimas às escondidas lhe rolarão pelas faces. As e 7, brevemente correspondereis o amor que um mancebo há muito vos votou. As e reis, vereis desaparecer nas dobras da mortalha um ente de vossa amizade. As e valete, tereis um momento de grande incerteza. As e dama, uma moça engraçada vos fará passar algumas horas de alegria. O 2. 2 e 2, um rapaz desmiolado pensa no modo de vos amar. 61. Uma carta anônima vos servirá de. 2 e 3. 2 e 4, vereis em breve um plano frustrado. 2 e 5, doença passageira vos virá por de cama algumas horas. 2 e 6, tereis desgostos passageiros. 2 e 7, suspeitareis que vosso noivo está namorando outra, na verdade está. 2 e rei, brevemente vosso namorado terá um Eniva. 2 e valete, um moço amigo do vosso namorado está a desencaminhá-lo. 2 e dama, rival carregada de ouro. O 3. 3 e 3, sonhareis com um bosque florido e RSORL. 4, um cador ou militar vos amará. Um dia quando não esperardes. 3 e 5, próximos dias de alegria e noites e amargura. 3 e 6, meditação longa que dará bom resultado. 3 e 7, não deis amar a pessoa que de pronto vos convida a amar. 13 rei, o menruivo vos procura amar. 13 valete, fareis alguns planos sobre um mencukbok slip na MCRCCC. 13 dama, uma rival morena vos fará algum
mal. O 4. 4 e 4, morte na família. 4. 5, doença em casa, mas sem perigo. 4 e 6, presente que vos alegrará. 4 e 7, uma visita vos tirará da monotonia. 4 e rei, um inimigo vingativo procura fazer mal a um ente querido. 4 e valeto, moço bem educado vos fará a corte. 4 e dama, rival mais bela que vós. V maiúsculo. O 5. 5 e 5, longa saudade, e talvez eterna. 5 e 6, uma pedra lousada no grande edifício do futuro. 5 e 7, mudança para um lugar mais aprazível. 5 e rei, homem de idade tenta cativá-la de amor. 5 e valete, um rapaz sem posição deseja amá-la. O 6. 6 e sois, felicidade em caminho. 6 e 7, amor sem resultado. 6 e rei, alguma felicidade vindoura. 6 e valeto, amareis e levareis logro. Sois e dama, uma rival pouco perigosa. 63. É com acento circunflexo. O 7. 7 e 7, amor de pouca duração. 7 rei, homem que procura fazer mai-ai. Gemem de vossa família. Vírgula. 7 valete, um acadêmico vos amara. 7 dama, rival muito alva. O rei. Rei, ilusão terrível. Vírgula. Rei valete, moço de virtudes vos amara, sendo correspondido. Rei dama, uma rival inferior a vós. Arde de raiva por ave é com acento grave R. Sustenido. O valete dama. Valete, sonho que dá cuidado. Valete dama, casareis em breve sereis muito. E com acento agudo, ama e dama, duas parentas ou amigas disputarão o amor de vosso amado. Os amáveis leitores, que tão atentamente nos acompanharam, poderão ver que deixamos todas as cartas perfeitamente discriminadas, de acordo com os verdadeiros ensinamentos de Esmeralda. 64. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo V, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução. D. De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Como praticar e defender-se. Impressão e acabamento. Editora e Gráfica Triste Limitada. Rua Doutor João Alves de Lima 72 Brás SP. Fone 011 92 45 29 CEP 03052. Feitiço para fechar a morada à entrada de inimigos ocultos. Toma-se uma chave de aço, pequena e deita-se água de arruda, de espada de São Jorge e faz-se a invocação da casa verde, a casa verde dos GNOMOS Lans. Trademar que um LZ Paz, que 0 que U maiúsculo com trema é esta chave. Feço e nada de mal abra. Que quem é? E trademar que pela F0RC cedilha maiúscula da água, do fogo, da terra e do ar, seja protegido de BA. A0 de punhai, da inveja e da maldade. Segredo da água do mar. Para limpar a casa de malefícios. Pega-se na praia um pouco de água, garrafa branca e bem. Ímpar a seguir leva-se a garrafa com a
A mua do mar para dentro de casa e comilando do fim da casa para o comeco vai me jogando esta água nos cantos dele, a dar um ou ARTO de cada sala e dizendo um M assim como a água apaga o fogo ARFM o mar é sagrado, eu afasto. TJ tudo que não seja limpo e BOIVL. Em MD isso que se faz a uma pessoa com o L se deseja casar. RHT rosas, uma garrafa de mel uma via de brancura imaculada. Leva. Os prodígios do diabo, ou de como Cipriano enganou a todos os bruxos da Babilônia num entendimento que fez com Zedion. Diabo famoso por sua audácia. Victor Siderol era um pobre lavrador na aldeia de Corte, próxima de Paris. Muito inteligente e astuto. Apesar disso, porém, não apreciava muito o trabalho. Preferia passear pelas terras, ver os pássaros, em vez de lavrar e colher. Esqueceira-se de que comerás o pão SC pelo suor de teu rosto. Sua colheita era diminuta. E seus companheiros chamavam-no de tolo e até de louco. Sentindo-se aviltado, saiu para longe de suas terras e começou a sentir grande mal-estar. E, sendo impelido por uma força estranha, Siderol gritou: aqui fiquem o arado e meus bois e aqui fique a sementeira. Eu nada quero da terra, que ela fique para os demônios. E um estrondo se fez. Numa coluna de enxofre, os tinhosos surgiram. E deram-lhe um livro. Eram os prodígios do diabo, famosos textos da revelação do mal e das terras trevosas. Nesse livro negro, Siderol aprendeu 7 feitiços. Cada um deles é agora relatado. Só os utilize, leitor, quando realmente precisar. 4. Se tudo há uma encruzilhada, onde as rosas são colocadas, abre-se o mel e acende-se a vela, dizendo: fulano, o nome da pessoa com quem se quer se assar, assim como as rosas são rubras, rubro será o seu coração para mim. Fulano, assim como o mel é doce e você sentirá doce a minha voz é o meu amor. Fulano, assim como eu acendo esta luz, ilumino o seu caminho para chegares até a mim. Mágica do trevo de 4 folhas para ganhar a fortuna. Pega-se um trevo de 4 folhas verdinho e lava-se em água de 3 procedências, do mar, da cachoeira e da chuva. A seguir coloca-se este trevo junto a uma pedreira e disse: SFT pragas, pelas 7 maravilhas, que Hélio de posse deste trevo ache a fortuna. Usa-se este trevo na carteira, sem que ninguém saiba, a não ser gente de confiança. Cipriano sabia que as nossas coisas ficavam impregnadas de nossas vibrações. Assim, não devemos deixar ninguém usar, levar para casa FJPR com nossas coisas de uso, pois é joelas que os feiticeiros agem contra as pessoas. Unhas, cabelos, restos de roupa ou de comida a nossas náuseas. 5. Vem deixar na mão de estranhos. É por elas que o magnetizador trabalha. Reza do gato preto. Aprendida também pelos ciganos ROMS. Os ciganos, qual filhos de Caim, espalharam-se pelo mundo. Diz Cipriano que eles nasceram na Índia, e que foram de lá expulsos, vindo para o resto do mundo. Cipriano trabalhava com as mãos em garra como os ciganos e com eles aprendeu o segredo das cartas, da visão e do hipnotismo. Os ciganos fogem dos gatos, principalmente os pretos. Por quê? Devido à reza do gato preto. Gato preto, que tens 7 vidas, pela força de tua magia, que eu seja esperto e ladino e que meus inimigos não me ataquem, pois contra eles eu tenho 7 vidas e 7 defesas, a do alho, a da água, a da luz, a do fogo, a da terra, a da maçã e a da força da chave de Salomão. Porcento. Lenho de Cipriano contra feitiços. Pega-se uma cruzinha de arruda, um maço de ciprestes, da natureza, e um cravo vermelho se armam esses 2 feitiços, o maço e o cravo, no braço da cruz, horizontal. Deve-se usar atrás da porta da casa. 6. Mágica das ervas santas, engano de Zedion é vitória de Cipriano. Zedion não queria revelar a Cipriano este sim mas como o bruxo disse que daria a ele o fabuloso talismã negro, ele o revelou. E no final nada recebeu,
pois Cipriano iludiu. Pega-se 7 galhos de erva Santa Maria, 7 pregos velhos, 7 taliscas de carvalho, 7 limalhas de ferro, 7 agulhas. E enterra-se tudo num mato. Serve para quebrar o encanto de todas as maldades. Porcento. Feitiçaria das rosas vermelhas. A. 3 rosas rubras, água de chuva, um Santo Antônio de chumbo, um punhal, uma garrafa de aguardente. Coloca-se tudo no mato e invoca-se Cipriano. Só se deve pedir coisas boas, pois esta mágica é poderosa e pode atrair forças, mas se a pessoa que a usar pedir o mal. 7. A agulha mágica. Para se poder enfeitiçar alguém. É muito simples esta mágica. S. Cipriano, em o capítulo XX da sua obra, assim o diz. Assevera que foi descoberta por um demônio ou espírito maléfico do século II. Enfiai uma linha feita de linho galego pelo fundo de uma agulha, depois passai a agulha por entre a pele de um defunto 3 vezes, dizendo as seguintes palavras: Fulano, disse o nome do defunto, esta agulha no teu corpo vou passar para que fique com força de encantar. Depois de feita a dita operação, guardai a agulha e fareis com elas as seguintes feitiçarias. 1. Graus. Quando passardes perto de uma moça e desejardes que vos siga, basta só dar-lhe um ponto no vestido ou em outra parte, e deixar-lhe uma ponta da linha. Quando tiverdes vontade que não vos siga mais, deveis tirar-lhe a ponta da linha que ficou pregada ao vestido. É preciso muito segredo com esta mágica, para que não